E uma estudante de Rio Verde, ela desenvolveu um projeto que detecta falhas no asfalto de ruas e rodovias. A solução, que otimiza o trabalho de recuperação do asfalto, rendeu um prêmio nacional para Lara Louise, de 22 anos, estudante de Engenharia Civil do Instituto Federal Goiano. E é com a Lívia e com ela que eu converso a partir de agora na nossa programação. Primeiro, Lara, seja muito bem-vinda a Sagres. Como está o dia aí em Rio Verde? Muito obrigada. Hoje aqui está bem ensolarado, então um dia bem agradável, hein? Também Lívia Bailão comigo. Seja muito bem-vinda, Lívia. Olá, Vinícius. Um grande abraço para você no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior. Obrigada a Lara, que está aqui conosco hoje. E aqui em Goiânia, né, Vinícius? Tá assim, não tá muito sol, tá um clima agradável, um tempinho mais fresco, né? Tá nublado, tá nublado. Tá armando aquela chuva, aquele temporal, né? Que hoje a previsão do tempo é para muita chuva, mas concentrada em alguns lugares, em alguns pontos da região metropolitana. Então temos que tomar muito cuidado, muita atenção na hora de sair de casa. Sorte da Lara que tem um dia ensolarado ali pelos lados do sudoeste do estado de Goiás. Lara, eu comecei a imaginar e a tentar entender um pouco do seu trabalho e eu fui refletindo. Falei assim, o que levou a Lara a propor esse desafio, a propor essa solução? Por que te motivou? O que te motivou a fazer isso? Certo. Bom, acho que a motivação inicial, ela surgiu quando a gente pensa no nosso Brasil. Então, esse país, ele depende muito do sistema rodoviário. O transporte de carga de pessoas, ele é feito, na grande maioria, pelas rodovias. E a condição dessas rodovias, ela impacta no cidadão. Então, a gente tem rodovias com pavimentos com muitos problemas, elas acabam diminuindo a segurança e o conforto do usuário, elas aumentam o consumo de combustível, aumentam também a necessidade de se fazer manutenções nos veículos. E aí, todos esses dados, eles se corroboram quando a gente pensa, por exemplo, em uma informação que foi disponibilizada pela CNO, que é a Confederação Nacional de Transporte, em 2019, que falava que rodovias com o pavimento com muitos defeitos, elas aumentam o consumo de combustível em 910,8 bilhões de litros. Então, só pensando nisso, a gente entende o impacto dessas rodovias sobre a economia do país e também sobre a qualidade de vida das pessoas. E aí foi pensando nisso, principalmente, que a gente resolveu fazer esse projeto, que é para a gente conseguir atingir e auxiliar essa gerência de pavimentos, já que essa parte de inspeção ela é muito importante para o país. E até, Lívia, Lara, como diz o Tiago, nosso companheiro, colega aqui do comercial, ele falou assim, cara, eu me divirto com as suas participações, que você vem, traz uns números e tal, e contribui, você é o homem dos números. E aí eu estava buscando assim, ó, o Brasil tem 1.563.600 quilômetros de rodovias municipais, estaduais e federais. Só que 12% é asfaltada. Nós temos muito pouco, né, Vinícius? Não, dá 200 mil quilômetros. É um dado impactante, né? A gente pensa como que um país que tem uma malha rodoviária tão importante, a gente só tem esses 12%. 12%. E aí, dentro desse cenário, Lara, com tantos problemas, né, e com muito a se fazer, né, para um país que... E eu vou assumir, sempre achei, não, o Brasil é um país rodoviário, né? Por quê? Não, a gente vê o poder que os caminhoneiros têm, inclusive essa semana a gente viveu uma ameaça de greve, né? Não foi um movimento intenso pelo país, alguns estados só, mas a gente viveu essa ameaça de greve dos caminhoneiros, já vivemos isso em outra oportunidade aqui no Brasil, a gente, se não reconhecia, agora... reconhece a importância que essa classe tem, diante de tanto problema, tão difícil quanto
asfaltar essa malha rodoviária é manter essa malha rodoviária. E aí o manter foi o foco do seu trabalho, Lara? Isso, o manter foi o foco porque a gente começou a pensar, então, como que a gente vai cuidar desse pavimento, né? E aí, atualmente, o que fala pra gente como que faz esses processos de inspeção são normas do DENIT, então é tudo regulamentado. Só que todas essas normas, que são umas 4 ou 5, elas descrevem processos que são feitos no local. Então, a pessoa tinha que pegar uma equipe, se movimentar até aquele local, percorrer a rodovia muitas vezes com velocidade bem menor do que deveria, 40 km por hora, o que vai colocar o inspetor ali em perigo. E além de que é muito complexo, a gente não consegue avaliar todas as nossas rodovias. Por mais que sejam só 12%, ainda é muito. Então, a gente percebe, por exemplo, que no relatório que a Confederação Nacional do Transporte faz, ela mesma não consegue atingir e avaliar todos os pavimentos, ela precisa escolher alguns pontos. E aí, o que nos garante que elas estão indo até o local correto? Que a gerência de pavimentos ela vai conseguir atingir aquela rodovia que realmente está precisando, já que eu preciso movimentar uma equipe, que eu preciso de pessoas, que eu preciso combustível, né? Eu tenho um gasto de combustível, sem contar na parte sustentável da ideia, porque eu tenho o consumo, então eu tenho queima desse combustível que também vai prejudicar o meio ambiente. Vinícius, diga, Lívia. Eu queria perguntar para a Lara o seguinte, Lara, você nos seus estudos, nas suas avaliações, né, para desenvolver esse projeto, a nossa dificuldade, quando eu digo nossa, do nosso país, das instâncias responsáveis pelo cuidado dessa malha, né? A dificuldade está em detectar o problema, está em reparar o problema ou os dois, entende? E aí onde o seu projeto, então, vem ao encontro desse cenário para atender a essa necessidade? Certo. A dificuldade, ela está em detectar o problema e também em restaurar. Então, é os dois. Os dois. Só que o meu projeto, ele entra na parte de detectar, porque a gente vê essa dificuldade de não ter inspetor suficiente. Então, a gente tem uma malha rodoviária que é extensa. E também de precisar de mais recursos para conseguir atingir todo esse local. Então, vendo esse problema de como é trabalhoso, um trabalho oneroso mesmo, essa vistoria em campo, que a gente entra com essa ideia de que se a gente conseguir auxiliar a gerência de pavimentos, porque a nossa ideia não é que simplesmente as inspeções em loco elas acabem. Não é isso. A ideia é que a gente consiga pegar os investimentos que vão para aquela parte de inspeção e direcionar eles para o local correto. Então, eu fiz uma inspeção ali, no caso online, né, virtual, e eu sei qual a rodovia que precisa de uma inspeção em loco. E aí eu consigo direcionar para aquela rodovia e eu não gasto todo um tempo em outro local que o pavimento está ok, que pode esperar mais um tempo para ter essa inspeção. Otimização de recursos, né, humanos, materiais, de tempo, de tudo. Ô, Vinícius... Oi. Tem uma pergunta aqui que não quer calar. Você sabe que eu não sou boa desse negócio de tecnologia, desses negócios assim, né? Mas eu queria perguntar para a Lara, eu posso emendar uma pergunta aqui? Pode. Ô, Lara, manda esse projeto que você desenvolveu é tipo assim, um drone, um negócio que vai lá e olha a rodovia. Como que funciona? Que eu fiquei curiosa aqui para entender. Olha, a minha ideia, a ideia do meu professor também, né? Nós somos uma equipe. É bem mais simples do que você está pensando. A gente vai usar um equipamento e, na verdade, uma plataforma que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente usa para fazer rota, para programar viagem, que é o Google Earth ou Maps. Porque o Google Earth ou Maps, ele capta as imagens também a partir de um carro, com imagens de 360. Então, a gente consegue ter essas imagens acessando pela internet. Qualquer pessoa, é um software que está ali livre, né, aberto. E é a partir dele que a gente vai avaliar esse pavimento. Então, a gente vai percorrendo a rodovia como se a gente estivesse dentro daquele automóvel, porque essa é a impressão que a gente tem, e é justamente isso que os inspetores fazem. E a gente vai percorrer toda essa rodovia e vai analisar o pavimento. Lara, mas e a atualização dessas imagens? Como funciona? O Google Earth ele faz atualização das imagens todo ano. Então, a gente tem algumas partes do país que realmente elas têm imagens mais antigas.
Mas a gente tem, por exemplo, muitas partes que tem mais de 2018, 2019. Então, sabendo qual foi a última data de inspeção daquela rodovia, por exemplo, e sabendo que o governo, por exemplo, vai ter aquela ideia de se ali foi feito ou não já alguma vistoria, a gente já consegue ter uma ideia inicial de como estava aquele pavimento. E realmente essa pergunta é muito conveniente porque esse é um ponto limitante em tese do nosso trabalho, porque a gente depende das imagens que estão sendo disponibilizadas, porém a gente sabe que esse recurso está sendo totalmente atualizado, então cada dia a gente tem um crescimento maior dessas imagens ao entorno do país. E a gente tem também uma forma de melhorar, né? Cada gente tem uma melhoria dessas imagens. Essa é uma pergunta que eu fiquei inquieto com ela. Eu falei assim, mas eles não atualizam tanto. Que tipo de alternativa a Lara encontrou, né? A Lara e o orientador, os dois encontraram para tentar minimizar. Às vezes a pessoa está lá fazendo uma fiscalização numa imagem muito antiga que já foi feita a restauração. Então a gente precisa desses dados, de entender se aquele local, naquela época as imagens estão, porque o Google Earth mostra pra gente, se elas já tinham passado por alguma análise ou por alguma restauração ou não. Esse é um ponto que a gente está trabalhando no trabalho mesmo. E esses dados aí já são do DENIT ou dos órgãos estaduais que cuidam das rodovias locais ou federais, né? E aí tem que conjugar essas duas ferramentas, essas informações, né? Vinícius, dá tempo de perguntar mais uma? Dá. Tá. Lara, é o seguinte, eu queria perguntar, e agora, os próximos passos, como que vocês vão colocar essa ferramenta, como que essa ferramenta vai ficar a serviço das autoridades, né, relacionadas a essa área, como que isso vai ser utilizado, se vai ser pela universidade, pelo Instituto Federal, onde você estuda, né? Como é que vocês estão pensando na questão prática da utilização dessa ferramenta, que inclusive você foi premiada também, né? Depois você podia contar para nós um pouquinho sobre isso também. Bom, o meu projeto é um projeto de iniciação tecnológica que eu faço através do Instituto Federal Goiano, aqui de Rio Verde. E o que acontece é que a gente está no meio da execução. Então, agora a gente está terminando de criar ali as tabelas que a gente vai utilizar. Em seguida, a gente vai fazer toda a vistoria de 4 pavimentos que já são vistoriados pela CNT para a gente poder comparar os resultados, para ver se vão ser resultados parecidos. E aí, em seguida, se a gente comprovar que esse método realmente é eficiente, que a gente vai conseguir trazer essa melhoria, a gente pretende disponibilizar ele, acredito que através do Instituto, para que consiga auxiliar mesmo, porque a nossa ideia é justamente trabalhar ali em conjunto com a gerência de pavimentos, que a gente possa disponibilizar para que o inspetor consiga fazer essa inspeção muito mais facilitada. E essas planilhas, que tipo de informação que vocês estão organizando? Certo. A planilha, ela vai ser baseada na norma do NEIT 08 de 2003 PRO, que é uma norma que ela avalia as condições do pavimento através de 3 indicadores. Então, a gente tem ali o índice de gravidade global expedito, a gente tem também o índice de condição de pavimento flexível. E para fazer essa análise, a norma já nos fala como é realizada. Então, na tabela, a gente só está organizando para diferenciar, por exemplo, trinca, fissura, buraco. Então, tudo isso vai ser anotado nessa tabela e a gente anota por quilômetro. Então, a gente vai percorrendo o trecho e anotando a quantidade de patologias que a gente encontra nesse pavimento. E, ao fim, a norma ela tem também alguns fatores de ponderação que já são da norma, que a gente não vai precisar modificar, então vai ficar ali regulamentado e que a gente vai encontrar no final esse índice, que também vai ser apresentado ali na tabela, que já nos indica, o pavimento ele é uma qualidade boa, ele está ótimo, ele está péssimo, o que a gente tem que fazer depois disso? Que aí já seria uma outra parte da restauração. Eu quero que você, Lara, quando você terminar esse estudo, você manda para a gente poder voltar aqui e conversar de novo sobre esse assunto, porque nos interessa, é uma utilidade pública, é uma prestação de serviços e apoiar a iniciação científica, apoiar a produção de conhecimento dentro da rede de ensino, né, de educação no Brasil, também é um dos nossos objetivos. Então, parabéns pela iniciativa, sucesso
E muita Vinícius, sorte aí. Deixa ela contar para nós do prêmio que ela ganhou com esse projeto. Né, Lara? Sim, foi muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de participar do Rio de Transportes, que é um congresso que acontece já há um grande tempo. E esse ano eu pude participar porque ele foi virtual, né? Devido às condições do nosso momento, né? Que a gente está vivendo. E lá tinha a categoria de pesquisa em andamento. Então, eu ganhei em primeiro lugar nessa categoria e fiquei muito feliz porque é um incentivo, né? A gente acredita no nosso trabalho, mas quando a outra pessoa reconhece, é diferente. Então, foi muito bom, muito gratificante. Parabéns, muito maravilha. Bom. Parabéns, Lara. Muita sorte aí na pesquisa. Continue, porque é um tipo de informação que eu tenho certeza que está todo mundo louco para saber. Porque quem aqui nunca caiu num buraco e perdeu um pneu, né? Estragou um pneu, atrapalhou e retardou uma viagem, ou nas ruas, né? Nas cidades também com essa mesma, diante desse mesmo cenário. Então, que a gente possa colaborar com os nossos gestores públicos nesse processo, e a sua iniciativa faz parte dessa atividade, faz parte desse objetivo, desse ideal. Parabéns, Lara. Muito obrigada, eu fico muito feliz pelo espaço, né? A gente fica muito contente. E realmente a ideia é isso, que todo mundo já viveu algum evento relacionado com algum problema no pavimento que causou um impacto. E a gente quer melhorar isso, trazer esse conforto e melhorar também o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, a Lara. A Lara Louise tem 22 anos, estudante de Engenharia Civil do Instituto Federal Goiano, lá em Rio Verde, ganhou um prêmio, ganhou o primeiro lugar num prêmio nacional, nessa ideia inovadora e simples. Né? O que é mais importante é inovadora, preocupada com a sustentabilidade. O Tiago Malta já me mandou mensagem aqui, lá, olha os números aí, né, Tiago? Então, reforçando, o Brasil tem 1.500.000 quilômetros de rodovias municipais, estaduais e federais, sendo que estaduais e municipais representam 94% das rodovias no Brasil, 12% são pavimentadas, mais ou menos 211 mil quilômetros pavimentados. Essa é uma pesquisa da CNT do ano de 2018. O transporte rodoviário, ele é responsável por 60% da circulação de mercadorias no Brasil, 90% de passageiros e temos aí mais de 100 milhões de veículos circulando nas rodovias pelo Brasil. São números importantes, são números que demonstram a complexidade e a necessidade da manutenção, do cuidado, né, com as rodovias nacionais, estaduais, né, e municipais, e que a gente também está de olho aqui nesse processo.